A paz de Senhor Jesus para todos. Mais uma vez aqui estamos para trazer uma palavra da parte do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? A palavra que eu quero trazer hoje encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Acompanha comigo. O texto vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra, ela vai nos mostrar aqui, nos ensinar que antes de nós sermos alcançados por Cristo, todos nós, sem exceção, estávamos condenados à destruição eterna, ou à condenação eterna. A Bíblia diz aqui que todos pecaram. Todos aqui, eu inclui você. Toda a humanidade pecou. E por causa deste pecado, todos nós fomos destituídos. Perdemos o direito, olha aí, perdemos o direito de receber a glória de Deus. Nós perdemos o direito de ser filho de Deus, nós perdemos o direito de salvação. Mas o texto vai dizer para mim e para você que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Nós fomos remidos por este sangue, nós fomos salvos por Cristo, alcançados por Ele. E o texto vai nos ensinar de forma bem clara aqui. Eu quero falar aqui nesta noite, dentro desse texto, sobre 3 pilares que são fundamentais para a nossa vida. Não pode faltar na nossa caminhada cristã, no nosso crescimento, na nossa busca, de forma nenhuma. O primeiro pilar dentro desse texto aqui, que eu quero falar, é o sangue de Jesus. O segundo pilar, a fé. E o terceiro pilar, a santificação. Veja que o texto deixa bem claro: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 3, no versículo 14, vai dizer para nós que nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, para que eu e você venha se tornar participantes de Cristo, ou ter parte com Cristo, nós temos que guardar a nossa fé. Nós temos que estar firme no propósito até o fim, até a consumação dos tempos. Porque enquanto estávamos em trevas, nós não tínhamos esperança. Mas a partir do momento que o Senhor nos alcançou, que o sangue precioso de Jesus Cristo veio sobre a minha e a sua vida, nós fomos justificados por esse sangue. E passamos a ter direito de ser chamados filhos de Deus. Passamos a ter direito à salvação. Ou seja, temos que nos apegar firmemente à nossa fé, até que o objetivo principal seja alcançado. E qual que é o objetivo principal? É sermos salvos. Amém? Isso é possível através do sangue de Cristo, através da fé no Filho de Deus e através de uma santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O tema dessa mensagem: os pilares que nos sustentam e nos conduz à vitória. Amém? Então nós vamos falar aqui acerca do primeiro pilar, porque como o próprio texto vai dizer, todos nós estávamos em pecados. Todos nós perdemos o direito de ser salvos. Perdemos o direito de estar na presença de Deus, mas o Senhor, quando nos alcança, nos traz de volta ao propósito original. E como pecadores que somos, todos nós, sem exceção, precisamos de libertação. E a libertação é algo que tem sim que fazer parte da nossa vida
para que a gente venha alcançar a tão sonhada vida eterna. Então o sangue de Cristo como primeiro pilar é um dos mais importantes da nossa vida. É um dos pilares fundamentais que nos leva a sermos justificados por Ele. Nos aproxima de Deus. Porque o sangue de Cristo, ele nos lava. O sangue de Cristo, ele nos redime. O sangue de Cristo, ele perdoa os nossos pecados e nos coloca diante de Deus. Sem culpa, sem mácula nenhuma. Por quê? Porque este sangue nos lavou, nos redimiu e nos deu a graça de poder viver para Cristo, por Cristo e para Cristo. O livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, diz o seguinte: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, não há libertação, não há pecado. Nós vimos que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu no Jardim do Éden, para justificá-los, foi um derramamento de sangue. Foi feito um sacrifício de um animal, o qual, com a sua pele, serviu de vestimentas para eles. Olha aí. E ali, o primeiro derramamento de sangue foi feito com o propósito de justificar o pecador. A palavra de Deus, querido, vai nos ensinar que o sangue de Cristo, ele nos leva a um nível espiritual que vai além do que muitos imaginam. Porque o sangue de Cristo, ele não apenas serve como algo que vem nos libertar, mas também serve de uma proteção. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você que quando o sangue de Cristo está sobre a minha e a sua vida, nenhum mal pode chegar até nós. E ainda que chegue, ele não vai prevalecer porque esse sangue vai nos livrar, vai nos guardar, vai nos proteger. Então nós temos que entender, queridos, que é impossível aquele que não tem o sangue alcançar o perdão. Quando eu tenho o sangue de Cristo sobre a minha vida, eu sou perdoado pelos meus pecados. E até então, eu estava destituído da glória. Eu não tinha o direito, mas a partir do momento que esse sangue veio sobre a minha vida, eu passo a usufruir desse direito. Que o próprio Deus vai me ensinar na palavra. Como o livro de Hebreus 9, 22, que eu acabei de ler aqui, vai nos ensinar. Olha aí. Que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Derramamento de sangue não é qualquer sangue. Nos dias atuais, não é você matando um animal, sacrificando um animal, que você vai justificar alguém. Não, mas é o sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. É este sangue que nos purifica, é este sangue que nos santifica, é este sangue que nos aproxima de Deus, é este sangue que nos justifica diante de Deus, é este sangue que nos legitima diante de Deus. É este sangue, querido, um sangue que nos perdoa, um sangue que nos deixa alvos como a neve. Porque a palavra do Senhor, querido, vai nos ensinar. Nós temos que entender que o pecado, quando entrou no mundo, ele veio espalhando sofrimento, dor, angústias, lutas, tribulações. O pecado, quando entrou no mundo, ele deixou o homem perdido totalmente, o homem sem direção. Ele fez com que o homem perdesse o foco, fez com que o homem se afastasse de Deus. Por isso nós temos que observar, quando Adão e Eva caíram, eles nos deixaram esse legado. E até hoje, se nós sofremos, foi por causa do que Adão e Eva deixou para nós. Agora a pergunta que nós fazemos, qual é o legado que nós temos que deixar? Será que vale a pena deixar um legado para nossas gerações futuras? Que venha trazer dor para eles? Para os nossos filhos, netos, enfim. Ou um legado que vai dar esperança a eles. E este legado encontra-se em Jesus, no sangue precioso dele derramado na cruz do Calvário. Por isso nós temos que estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque o texto vai dizer, todos pecaram. Olha aí, todos, sem exceção, precisamos ser justificados.
Porque sabemos que o pecado ele nos aprisiona. Quantas pessoas estão aí fora aprisionadas no pecado, sem forças nenhuma para lutar, mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo, ele vem nos resgatar. Ele veio fazer aquilo que eu e você, como seres humanos normais, comuns, que não tem força para nada, poder para nada, não pode fazer. Então o sangue de Cristo vem e nos resgata. O sangue de Cristo vem e nos liberta. Porque só o sangue de Cristo é capaz de fazer isso por mim e por você. Então o primeiro pilar que nós temos que observar na nossa caminhada cristã é essa. É o sangue de Jesus. Por isso é importante quando nós orarmos, todas as vezes que orarmos, pedir ao Senhor para derramar sobre nós ou aplicar sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro. Porque aonde você for, você está guardado, você está protegido por este sangue. E aonde o sangue do Cordeiro está, o mal não pode chegar. Amém? É isso que nós temos que entender. Remissão, queridos, é libertar da prisão. É tirar de um cativeiro, olha só. É cancelar um julgamento, é nos comprar. Foi o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus cravou em Colossenses capítulo 2, se não me falha a memória, 2 ou 3, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus cravou, ou melhor, Jesus riscou a cédula que nos mantinha preso. Olha aí, a Satanás. Então, o sangue de Jesus ele veio para nos libertar, para nos livrar e nos perdoar, nos dar o perdão, nos absorver. Nos absorver. Por quê? Porque nós estávamos sendo condenados. Não existia salvação pela lei, a Bíblia nos ensina sobre isso. Em Marcos capítulo 10, no versículo 45, na parte B, diz que Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. Olha aí. Agora, esses muitos são todo aquele que ouvir a voz dele e segui-lo. E se entregar a ele. Para que ele venha justificar. A palavra de Deus diz que o Senhor nos chama. Agora é importante que eu e você estejam com os ouvidos atentos para ouvir este chamado. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 adiante, Jesus vai falar: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, é um chamado. E quando ele chama, ele te dá o respaldo que você precisa para que você tenha uma vida abençoada em todos os sentidos. Até porque quando falamos de prosperidade na Bíblia, não aponta apenas para algo financeiro, mas aponta para uma paz. Não a paz que o mundo oferece, porque no mundo você não conseguirá ter paz, mas uma paz que vai muito além, que excede o nosso entendimento, que é uma paz que vem do alto, uma paz que vem de Cristo. É isso que nós temos que entender. E isso, queridos, só foi possível através do seu sangue precioso, através do que ele fez na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo, querido, tem que ser suficiente para mim e para você, porque é suficiente. A partir do momento que você não valoriza isso, você não tem esse sangue sobre a sua vida. Você pode até falar do nome de Cristo, você pode até dizer que tem muita fé, mas se você não tiver esse sangue sobre a sua vida, e para você ter esse sangue, você tem que confessar ele como seu único e suficiente Salvador, pode ter certeza, se não fizer isso, não tem como você ter o sangue de Cristo. E você se encaixa nesse que estão fora, onde a palavra de Deus diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Olha só. Não podemos de forma nenhuma negligenciar o sangue precioso de Jesus Cristo. Este é o primeiro pilar. É o pilar que eu e você temos que firmar a nossa base, firmar a nossa vida, firmar a nossa casa. O primeiro pilar, o sangue de Jesus Cristo. O segundo pilar, que é tão importante quanto, é a fé. O livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 11, vai dizer para mim e para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí. Porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, olha aqui, daqueles que o buscam. Então é importante você entender isso. É importante você observar que Deus está na sua vida querendo buscá-lo para a presença dele, querendo resgatar você, tirar você do pecado, tirar você de um caminho que está levando você e sua casa à destruição eterna.
Mas é importante que você tenha fé. E a fé aqui não é uma fé superficial. Isso aqui trata de uma certeza, de uma convicção, uma confiança inabalável. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem tem realmente fé em Cristo, ele exerce essa fé. E a fé, querido, é algo sobrenatural. E muitas vezes o homem natural não vai entender isso. Mas quando o Senhor te faz o chamado, é porque Ele quer você, na presença dEle, usufruindo desta fé. Uma fé sobrenatural. Uma fé que chega em um lugar onde existe uma pessoa enferma, você usa o poder e a autoridade que há no nome de Cristo, e se for da vontade dEle, aquele enfermo vai se levantar, ser curado e se levantar. É uma fé que quando você olha para as adversidades, onde você já buscou em vários lugares a solução para os seus problemas e não encontrou, e você diz que está tudo perdido, mas quando você olha para o Senhor, você consegue ver de forma clara a sua vitória chegar. Ele entrar com providência, e aquela adversidade que até então não tinha mais como, aos teus olhos e aos olhos de todos aqueles que estão ao seu redor, jeito, você vê que em Cristo a solução vem. Isso é fé, é você confiar. A palavra de Deus diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Porque quem anda por fé não pode duvidar de forma nenhuma do poder de Deus. Não pode duvidar, ele tem que continuar crendo, tem que continuar acreditando. Porque a recompensa virá. E essa recompensa vem de Deus. Agora, para eu conquistar essa recompensa, eu tenho que verdadeiramente acreditar. É ter uma fé sobrenatural no Filho de Deus. Sobrenatural no Filho de Deus. Existem pessoas que acreditam em Jesus, que crê que Ele pode salvar, curar e libertar. Então, para esta pessoa, Jesus é o Salvador, olha aí, é o libertador e é aquele que cura. Mas existem pessoas que só creem em Jesus, que Ele salva e liberta, mas não acreditam que Ele possa curar. Então, Jesus, para aquela pessoa, vai ser um Jesus que apenas vai salvar e libertar, porém não vai curar. E se você não tiver a sua confiança em Cristo plenamente, pode ter certeza, a sua fé é vã. É uma fé vazia, uma fé inútil, uma fé que não tem valor nenhum. Porque você não pode de forma nenhuma dizer que acredita desacreditando. Porque o acreditar desacreditando é incredulidade. É o que Jesus falou para Tomé. Tomé, seja crente, Tomé. Porque Tomé disse, só acreditava que Jesus esteve ali depois de morto, se ele visse Jesus e tocasse na ferida, ou nas feridas. E quando Jesus entra ali dentro da casa, apresenta as mãos feridas a Tomé e diz, toca, Tomé, está aqui, olha, você não queria tocar? E a Bíblia diz que Tomé, incrédulo, ainda teve a cara de pau de chegar e colocar o dedo nas feridas do mestre. Foi aí que ele entendeu que realmente aquele era Jesus e o que ele falou era verdade. Foi quando ele passou, de fato, a ser crente. Porque até então, ele era um incrédulo. Ele andava com Jesus, via Jesus fazer sinais e maravilhas, viu Jesus falar que ele iria passar por todo aquele processo na vida dele, ele teria que ser levado aos juízes, ele teria que ser levado à cruz do Calvário, ele teria que ser sacrificado, ele teria que ser sepultado, mas ao terceiro dia ele disse, eu ressuscitarei. E mesmo vindo do próprio Cristo, ele não acreditou quando Jesus chegou. Então, queridos, muitas vezes a nossa incredulidade, e isso é algo que entristece o coração de Deus, nos afasta de Deus. Por isso é importante nós termos fé. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. Ele diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Não é aquilo que você vê, é o que você crê. O que você vê pode te enganar. O que você vê pode falar para você que você não vai vencer. O que você vê pode te enganar de uma forma que você não tenha confiança plena em Deus. Pode confundir a sua mente. Então, quando você tira os olhos do problema, tira os olhos das lutas, das dificuldades, tira os olhos do caos, você passa a enxergar Jesus, aquele que pode sim e faz com que o impossível torne-se possível. E isto é fé. Deus quer que eu e você
homens e mulheres de Deus sejam cheios de fé. Veja o que o texto diz em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 38. Olha o que o texto vai nos ensinar. Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 38. Olha só. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha aí, ele diz, é necessário que você tenha o quê? Paciência. Olha aí. Paciência aponta para uma perseverança, para uma confiança. É um tempo que você tira para esperar, ainda que a dificuldade esteja grande, a tribulação seja grande, mas você sabe esperar. Você persevera. Pastor, mas está doendo. Persevere, que Deus vai te dar a vitória. Porque paciência te dá condições de você suportar as dores e os infortúnios. E depois que tudo isso acontece, é só glorificar a Deus. Ser grato a Deus pela vitória. Porque você viu o agir dele. Ele diz no versículo 37, olha só, e 38, porque ainda um pouquinho de tempo, ou seja, um tempo pequeno, tempo curto, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, olha aí, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, o justo viverá da fé, ou da fidelidade de Deus. Então, se um deles recuar, o próprio Deus vai dizer aqui, através da palavra, através do escritor dos Hebreus, a minha alma não tem prazer neles. Por isso que nós temos que estar atento a tudo o que o Senhor tem falado conosco, a tudo que o Senhor tem ensinado para mim e para você. Quando você negligencia a sua fé, acontece algo terrível na nossa vida, ou na sua vida, na vida daquele que negligencia a fé. Primeiro, quem negligencia a fé não agrada a Deus. O texto vai nos ensinar, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí. Então, quando você negligencia a fé, você não agrada a Deus. Segundo ponto, quando você negligencia a fé, você torna-se impaciente e com isso não obtém respostas às orações. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, que a prova da vossa fé produz a paciência. Então a impaciência, a falta de impaciência, olha aí, nos impede de obter as respostas às nossas orações. Já viu aquelas pessoas que estão orando por uma causa ou por alguém e devido a algum tempo de oração e não vendo resultado, começa a esmorecer na oração e daqui a pouco, quando vai falar com você e você pede para ela orar um pouco mais, ela diz, mais? Como se diz, mais do que eu oro? Mais do que eu já orei? Chega, cansei. Querido, Deus não tem prazer na alma daquele que recua. Nós temos que continuar, perseverar, buscar. Fique firme. Uma outra questão que acontece na minha e na sua vida quando nós negligenciamos a fé é que nós perdemos a esperança. A palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 21, que por Cristo credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha aí. E diz que nos ressuscitou dos mortos para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Olha aí. Então, quando eu entendo isso, tudo muda. A minha fé, a sua fé, que tem que estar respaldada na palavra, naquilo que Jesus nos ensinou. Um outro caso, uma outra questão que nos atrapalha quando negligenciamos a fé, nós nos tornamos obcecados, olha aí, em nossos problemas. E em vez de colocá-los sobre o Senhor, o que a gente faz? A gente valoriza tanto esses problemas que acaba nos afastando de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que lançar sobre Jesus, olha aí,
toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então Jesus tem cuidado de mim, Jesus tem cuidado de você. Se você colocou sobre Ele, lançou sobre Ele as tuas necessidades, as suas ansiedades. Olha aí. Então nós temos que estar atentos. Um outro ponto que nos atrapalha quando negligenciamos a fé, nós enfraquecemos, olha aí, espiritualmente, e isso deixa crescer um sentimento de medo. Porque o medo, queridos, quando é um medo que nos ensina a termos cuidado, zelo, aquele medo que nos impede que eu e você faça coisas que nos atrapalhem. Por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, o medo de ser atropelado faz com que você olhe para um lado ou para o outro. Isso é um medo bom. Agora, o medo que te paralisa, que impede você de atrapalhar essa rua, mesmo que o sinal esteja fechado, mesmo que não tenha nenhum movimento na rua, isso te atrapalha, porque impede você de chegar ao lugar desejado. Impede você, às vezes, até mesmo de sair de casa. Já viu aquelas pessoas que têm síndrome de pânico? Que não conseguem nem sair de casa, e quando está dentro de casa só consegue estar mais ou menos bem se estiver acompanhado, porque sozinho eles entram em desespero? Então, querido, é importante a gente confiar, a gente ter fé em Cristo, naquilo que Ele nos ensinou. Um outro ponto, que a negligência, a fé, faz com que eu e você deixe de ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, olha aí. E daí, nos tornamos o quê? Oprimidos pelo diabo. Eu sempre volta e meia, eu vou me colocar no meio, porque eu sou ser humano, eu preciso de Deus, a cada dia eu preciso dessa palavra. Caso contrário, eu vou me encaixar nesse texto. Vai chegar um momento que eu vou estar tão oprimido por Satanás que eu não vou ter condições nenhuma de fazer nada. Pelo contrário, vou me afundar mais e mais nas trevas. Então, quando nós olhamos para a palavra, não negligenciamos a nossa fé, querido, nós não caímos nesses erros. E, por fim, não consegue vencer o mundo. Então, quando negligenciamos a fé, pode ter certeza, nós não conseguimos, de forma nenhuma, vencer o mundo. Amém? Você está entendendo a palavra? É importante isso. É importante você guardar esses pilares. Primeiro pilar, o sangue de Cristo. Segundo pilar, a fé. Agora, o terceiro e último pilar, que tem sim que fazer parte da minha e da sua vida, é a santificação. Sem santificação, a palavra de Deus deixa bem claro, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Olha só. A palavra santificação vem do grego agiazo, que significa separar do profano para o sagrado. Então, quando eu e você estávamos no mundo, nós estávamos no que é profano, fazendo o que é profano. Nós éramos profanos. Mas a partir do momento que o sangue de Cristo veio sobre a minha e a sua vida, nós nos entregamos a Ele, com fé, com confiança, nós passamos do profano para o sagrado. Nós paramos de fazer o que era profano, de praticar aquilo que era profano, e começamos a fazer o que é sagrado, o que realmente agrada a Deus. Olha aí. E isso é se consagrar para Deus e para o seu serviço. É se entregar para a obra de Deus, é fazer a vontade de Deus. A santificação é um processo na vida do homem. Você pode ter 50 anos de evangelho, 50 anos de crente, mas você continua tendo que buscar a santificação, porque isso é um exercício diário. Todos os dias você tem que buscar a justificação, todos os dias você tem que buscar o perdão de Deus, porque todos os dias você peca. Todos os dias você falha. Todos os dias você tem que se prostrar diante de Cristo. Mas todos os dias você tem que entender que é importante uma santificação. Deus nos chama para sermos o quê? Santos. Deus nos chama para ser santos. Como templo do Espírito Santo, nós temos a responsabilidade de nos manter separados do mundo e unidos a Cristo. Então, o livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16,
o texto vai nos ensinar o seguinte. 1 Pedro, olha aí, vamos aqui para a gente estar encerrando. 1 Pedro, capítulo 1. Isso aqui para a gente encerrar, para você entender a importância da santificação. Olha o que ele vai dizer aqui. Capítulo 1, versículos 13 ao versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16. Olha só. Uma exortação à santidade. Ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos que nos revestir a nossa mente, olha só, sendo sóbrio, olha aqui. A palavra do Senhor nos ensina isso. E ele diz aqui, olha só, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência, ou seja, com os desejos, olha aí, que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Sem santidade não tem como você ver Deus. O texto termina dizendo aqui no versículo 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Santo aqui aponta para uma separação. Ou seja, eu me separo do mundo para Deus. Eu saio do mundo de pecado, de destruição, de treva e venho para a luz. Isso é separar-se, é você se entregar ao Senhor. Tem pessoas que acham que a responsabilidade nossa é apenas quando a gente se batiza. Não, se você olhar, a Bíblia diz que a partir do momento que você aceita Jesus, se entrega a Jesus, você vem para a luz. E ali já é uma responsabilidade. O batismo é uma consequência. Você está se separando. Se você se separa, você vai cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai buscar se consagrar, você vai buscar batizar, você vai buscar meditar na palavra, você vai buscar ter uma vida de oração. Enfim, santificação é se separar para Deus. Nós somos templos de Deus, do Deus vivo, templos do Espírito Santo. E como tal, nós não podemos de forma nenhuma negligenciar isso. Então é importante nós estarmos focados nesse terceiro pilar, que é a nossa santificação, o qual, junto com o sangue do Cordeiro e com a fé, nos leva à vida eterna, porque nos dá força para que a gente continue o processo, até alcançar a coroa da vida. É isso que nós temos que entender. Então, querido, nós concluímos dentro desse texto o seguinte: o sangue de Cristo, a fé e a santidade têm que estar constantemente ligados a mim e a você. Tem que estar constantemente ligados ao crente e Cristo, porque é este sangue, esta fé e esta santidade que nos liga a Jesus. Sem esses princípios, não tem como. Não tem como. Então, é importante isso, porque nós, como o texto lá de Romanos 3:23 vai dizer, todos nós estávamos o quê? Afastados da glória de Deus. Destituídos, olha aí. Estávamos condenados. Estávamos fora do caminho de Deus, afastados literalmente do caminho de Deus e consequentemente sem a vida eterna. Mas com a condenação eterna. Hoje nós estamos no caminho, nós conhecemos a verdade, olha aí, e temos a vida eterna. Olha que privilégio. Você no mundo estava condenado, na presença de Deus você está o quê? Buscando a salvação. Olha que privilégio, você está no caminho que é Jesus, você está conhecendo a verdade que é Jesus e você tem a vida eterna que é através do próprio Jesus. Tudo porque você se entregou. Graças a Jesus Cristo que foi fiel em tudo o que o Pai Celeste lhe mandou fazer. Graças a Jesus. É motivo de muita alegria. Você tem que glorificar a Deus, tem que ser grato a Deus pela vida de Cristo, pelo que Ele fez, o sacrifício de Cristo. Por isso eu termino essa palavra dizendo para você, queridos, construa a sua vida sobre esses três elementos, ou sobre esses três pilares. O sangue de Cristo, que te justifica, a fé e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém?
Então, querido, que essa palavra fique no seu coração e você entenda que existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que quer vê-lo quer ver você na presença dele. Existe um Deus que não está feliz em ver o sofrimento que você está passando por negligenciar esses 3 pilares. E ele te mostra e te chama hoje para que você venha ter um compromisso real com ele. Faça uma reflexão onde você está da sua vida e veja se está valendo a pena tudo que você está passando sem a presença de Deus. Pastor, mas eu tenho a presença de Deus. Sim, não, você não tem a presença de Deus. Porque eu torno a dizer que acredita, mas não viver o que ele tem para a sua vida, isso não é fé, é engano. Então não seja um Tomé descrente, seja um Tomé crente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima, em nome de Jesus.